Vamos começar lendo duas passagens bíblicas que revelará imediatamente dois fatos. O primeiro está em Mateus capítulo 25, versículo 46, onde o Senhor Jesus disse: "E irão estes para o tormento eterno." Hebreus capítulo 6, versículo 2, o escritor fala sobre a doutrina do juízo eterno. O primeiro fato que aprendemos é que esse juízo eterno é uma doutrina bíblica, ensinada pelo Senhor Jesus e seus escritores inspirados. E o segundo fato é que o juízo eterno é uma doutrina fundamental, estando entre as verdades fundamentais. Ela é certamente nomeada na Bíblia ou apresentada na Bíblia. Mas devemos considerar os três termos que estão nessas duas frases. Por exemplo, nós lemos sobre eterno, a palavra eterno. Lemos também sobre punição e lemos sobre julgamento eterno, que esta é uma tradução correta da palavra hebraica e grega, não pode ser seriamente contestada. Paulo fala das coisas que são vistas como temporais e das coisas que não são vistas, pois elas são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, de onde fica evidente que o antônimo de temporal é eterno. Um é limitado e o outro é ilimitado. Uma duração, um período determinado. Uma tem uma duração e um período determinado, o outro é para sempre. Mas já foi dito que a palavra traduzida como eterno não significa eterno de forma alguma. É a palavra grega aionios. Aionios. Esta palavra vem da palavra grega aion, que é o mesmo que a palavra portuguesa idade, e portanto foi dito que esta palavra não significa eternidade, que é uma punição que atinge um período definido, mas não necessariamente eternamente ou eternidade. Mas a mesma palavra é aplicada precisamente à vida dos justos, na segunda parte do versículo de Mateus capítulo 25, versículo 36. Mas os justos irão para a vida eterna. Como explicar isto? Se não tem punição eterna para os pecadores, não tem vida eterna para os justos. Como a palavra grega é traduzida como eterno na primeira parte do versículo, neste versículo é também eterno na última parte do versículo, pois é a mesma palavra no original. E se a palavra significa uma eternidade quanto à vida dos justos, não significa uma eternidade quanto à posição dos ímpios? Pois se não fosse o caso, então não há garantia neste versículo aqui para o castigo eterno dos ímpios, como também não há garantia aqui para a vida eterna dos justos. Mas observe que, embora esta palavra signifique idade, o mesmo acontece com a palavra eterno. A palavra eterno vem da palavra latina que se pronuncia mais ou menos assim, aestas, ou seria que significa uma era, que é o correspondente exato da palavra grega aion, uma vida ou uma idade, melhor dizendo, de modo que nossa palavra eterna não significa nada além de uma eternidade. Temos que usar palavras para expressar ideias que estão muito além de nós. Temos que pegar palavras que se enquadram na bússola de nossa experiência. Nunca conhecemos uma vida que não acabasse, uma vida em que não houvesse sucessão de dias e horas, anos e séculos. E assim, quando tentamos expressar a ideia de uma vida que não é limitada por esses limites, tomamos o período mais longo de que sabemos alguma coisa, ou seja, uma idade ou uma idade longa. Tome o período mais infinito de que sabemos alguma coisa, uma era, por exemplo, e usamos esta palavra para expressar a concepção de eternidade. Agora, se você parar um momento, verá a razão disso.
Suponha que a palavra aqui traduzido como eterno significa um ano. Um ano é um ciclo definido de tempo, 365 dias. Ele marca o período da revolução da Terra em torno do Sol em sua órbita. E assim, um ano significa um período definido. Mas a palavra era significa um período de tempo indefinido e, portanto, não temos nenhuma palavra que chegue tão perto da eternidade quanto a palavra era, pois não há limites para marcar o começo, nem limites para marcar o fim, e isso é caracterizar, ou melhor dizendo, isto é característica da eternidade. E assim, o grego, não temos outra palavra, usa aionos, uma vida, e o latim, não tendo outra palavra, usa uma das palavras que tem e conhece, que se é pronunciado aetas, que se traduz por era. E tomamos nossa palavra eterno da mesma palavra latina aeta. Nesses casos, podemos observar que esta palavra eterno é aplicado à vida eterna em passagens famosas como João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 10, versículo 28. Ao próprio Deus é usada esta palavra eterna em Romanos capítulo 16, versículo 26 e também ao Espírito Santo em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Também é uma palavra característica em Hebreus, onde as bênçãos eternas do cristianismo são contrastadas com as bênçãos temporais do judaísmo. Você pode ler em Hebreus capítulo 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 12, capítulo 13, versículo 20. Também podemos chamar a atenção para o uso da mesma palavra em casos mais solenes, como, por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 8, que diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor que entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: e então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 7, diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Se não fosse pela objeção dos opositores, este ponto poderia ser resolvido mais rapidamente, mas como há quem se oponha, perguntaríamos: os tradutores eruditos da Bíblia ignoraram a verdadeira força das palavras originais e erraram em sua tradução? Os vários estudiosos que participaram do comitê de revisores cometeram o mesmo erro? Ou sua tradução no texto pretende ser uma confirmação de que a Bíblia neste assunto está correto? De fato, etimologicamente, a palavra grega idade é composta de duas outras palavras gregas, uma sendo aie, a letra A, a letra I e a letra E, aie, que significa sempre, e a outra sendo a participação presente do verbo ser, ou seja, juntas significa sempre ser. Não que a etimologia sempre possa determinar o significado de uma palavra em seu uso, mas aqui certamente é útil. Quanto às expressões para todo sempre, que alguns traduzem como pelos séculos dos séculos ou pelos séculos, podemos dizer que é inútil argumentar que as palavras implicam um período limitado, embora extenso. Uma era com Deus é pelo menos 1000 anos.
eras deve ser muito mais longa. Eras, ou seja, uma era com Deus é 1000 anos. Eras deve ser um período muito mais longo. Mas a expressão era das eras, o que pode significar? Mas o que excede a concepção humana, em suma, é a eternidade. Esta é uma expressão usada para o próprio Deus e a duração de seu trono, e é frequentemente encontrada em atribuições de glória a ele. Da mesma forma, exatamente as mesmas expressões são empregadas em Apocalipse capítulo 14, versículo 11, capítulo 19, versículo 3 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10 em relação ao assunto do castigo eterno. Veremos em outros vídeos que na natureza das coisas, nada além do castigo eterno é possível para o incrédulo, para o não salvo, e que além das próprias palavras é parte integrante da doutrina. O castigo eterno é parte integrante da doutrina das Escrituras. Mas as palavras são definidas e apenas aqueles que são cegos deliberadamente, tendo uma teoria não bíblica para apoiar, negam o verdadeiro significado desses termos. Nossa próxima indagação é quanto ao significado dessa palavra. Eterno ou eternamente é uma boa tradução da palavra grega, o que ela representa, e normalmente é claramente compreendida. O prisioneiro que está preso por um período de, digamos, 7 anos, tem que sofrer punição de 7 anos, e tal pessoa certamente entenderia corretamente a expressão, simples em português, punição eterna, pois com sua punição na terra é por um período de 7 anos, então a punição mencionada em Mateus capítulo 25, versículo 46, é para sempre. Ele não hesitaria, como alguém tem, que punição eterna não significa punição eterna. Foi afirmado por aqueles que ensinam a aniquilação, que quando um pecador morre, ele deixa de existir. Essa aniquilação de seu ser, afirma-se, equivale à punição eterna. Que bobagem, que mentira! Mas se assim fosse, certamente seria chamado de punição sumária ou algum termo equivalente, pois a Bíblia usa termos na sua tradução para aquele idioma que corresponda àquela palavra que está ali e à doutrina geral da Bíblia. Certamente o termo punição eterna seria enganoso nestes casos se este não fosse o sentido da palavra. Com base nesse raciocínio, o castigo eterno é infligido ao assassino que vai para a forca ou, como segundo a lei mosaica, ao boi que é destruído por chifrar um homem. Mas o fato é que a outra palavra grega traduzida aqui por punição denota um processo onde diz irão estes para punição ou castigo eterno. E seria igualmente bem traduzida pela palavra portuguesa punição, pois o que o Senhor Jesus aqui afirma é que os ímpios vão embora para um período interminável de punição e com plena consciência. Não simplesmente existem as palavras traduzidas corretamente, como existe também a doutrina correta sobre este assunto na Bíblia. Esta mesma palavra ocorre em 1 João capítulo 4, versículo 18, traduzida pela palavra pena, porque o temor tem consigo a pena, ou seja, a punição. O uso dele aqui é conclusivo, não pode suportar outra tradução além da que foi dada. O tormento do medo é intensamente real e implica necessariamente consciência em seu sentido mais amplo. Neste caso, seria perfeitamente permitido traduzir Mateus capítulo 25, versículo 46, como em 1 João capítulo 4, versículo 18. Estes irão para o tormento ou para a pena ou para a punição eterna. Estes são os únicos 2 lugares onde a palavra grega kolasis, ou seja, punição, ocorre, embora seu verbo cognato ocorra em em Atos capítulo 4, versículo 21, em um sentido corpóreo, onde seu significado é claro, e diz,
e não achado motivo para castigar Pedro e João, deixaram-nos ir. Se então o significado da palavra é claro aqui, ou é clara aqui, por que procurar confundir seu significado em Mateus capítulo 25, versículo 46 e 1 João capítulo 4, versículo 18, a menos que a doutrina seja considerada intragável por alguns? Seria um erro muito sério, no entanto, tentar transferir esta distinção em sua integridade para as palavras empregadas no Novo Testamento. Ou seja, não querem aceitar a verdade? As palavras gregas kolases e aionios de Mateus capítulo 25, versículo 46, como elas próprias declaram claramente, não é uma disciplina corretiva e, portanto, temporária. Não pode ser outra coisa senão punição sem fim, eterna, com o qual o Senhor Jesus, em outro lugar, ameaça homens, finalmente impenitentes, pois isto prova de que a palavra kolases havia adquirido no grego helenístico esse sentido mais severo e era usado como punição ou tormento sem ter a ideia de melhorias por meio dela sobre aqueles a quem o castigo era deferido. Portanto, estamos tratando, ou o Senhor está tratando, de uma punição eterna para os pecadores não salvos. Concluímos afirmando que o tormento eterno não se trata de aniquilamento, nem tampouco é algo como um purgatório com intenção de refinar ou aperfeiçoar aquele que é punido. O termo castigo eterno significa castigo que nunca cessa. A pergunta bíblica é: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Hebreus capítulo 2, versículo 3, a resposta para essa pergunta: não há como escapar sem esta grande salvação. Você que não é salvo, você enfrentará eternamente o castigo divino. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Para escapar do juízo divino é crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você diz só isto? Isto é tudo para você, um pecador perdido. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Portanto, o pecador não salvo, ele já está condenado por Deus e o que ele precisa é de um Salvador, ele precisa receber esta salvação. Ele não precisa praticar nenhum ato mais de pecados para ele ser definitivamente condenado por Deus à perdição eterna. O Senhor Jesus Cristo disse de uma maneira clara que o Filho veio não para condenar, porque o mundo já está condenado. O que o mundo precisa é de salvação. Uma pessoa que está na UTI, vegetando, ele precisa só de uma coisa. Não adianta dar dinheiro para ele, pedir para ele ligar ou desligar as máquinas, aplicar alguma coisa nele. Mesmo que colocasse o remédio do lado da cama, ele não teria condições de fazer nada com ele. Ele precisa receber. É o que ele está fazendo naquele CTI, ali recebendo. O que o pecador precisa é receber. O pecador precisa tomar uma decisão em seu coração de receber a Cristo como seu Salvador, porque ele já está condenado. E quando este pecador vai receber a Cristo, ele está concordando com Deus. Deus tem razão. Eu estou condenado por causa dos meus pecados, e se eu morrer assim, não tem outro lugar aonde Deus me colocar depois da morte, a não ser no inferno. Mas eu vou a Cristo, porque Deus quer me salvar, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo. Mateus, essa passagem está em Atos capítulo 16, versículo 31.